Olá, pessoal. Vamos para mais essa aula complemento de controle estatístico do processo. Nós vamos ver a carta S de desvio padrão, a carta R, que é range, de carta de amplitude. Nós vamos ver um pouco também de capabilidade, e outros itens acessórios aí, mas não menos importantes, dentro do controle estatístico do processo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, a apresentação, para que a gente possa ir orientando a aula e mostrando todo o procedimento que pode ser desenvolvido através de um ERP, através de um MRP, que já tenha estas funcionalidades internas, um software como o Soft Expert, ou até mesmo, né, pelo Excel, dentro de padrões aceitáveis de desenvolvimento de carta de controle, desde que você tenha o conhecimento teórico que a gente está apresentando aqui nesse encontro, para que você possa fazer isso. Então, não há problema de usar, né, o Excel. Nós dizemos aí, cria-se, né, até uma sigla, né, que é o famoso SAP, só que não é o sistema, né? O sistema SAP, que também possui, né, em um dos seus módulos essa funcionalidade, mas a gente diz que é o sistema apoiado em planilhas, né? Sistema apoiado em planilhas do Excel. Mas vamos lá, vamos compartilhar aqui nossa tela e vamos começar aqui com gráficos de controle de desvio padrão. Nós falamos lá que desvio padrão amostral, ele é indicado pela letrinha S, populacional pela letrinha sigma, letra grega. Então, o S convencionou-se a chamar o gráfico de controle, né, ou a carta de controle de desvio padrão, de carta S. Então, quando estamos falando de carta S, estamos falando de carta de controle de desvio padrão, né? Então, avançando aqui, vale a mesma regra, né? O N, que é a quantidade de dados em todas as amostras, e o K, que é a quantidade de amostras, tem que ser maior ou igual a 100. Salientando que, nos nossos exemplos aqui didáticos, nós não estamos levando isso em consideração, porque o pedagógico requer aqui que a gente mostre o procedimento e não necessariamente a gente aplique o processo dentro vamos dizer, se eu pegasse 10, né, vamos lá, uma fábrica de xícaras, né? Eu pego 10 amostras de 10 elementos, 10 vezes 10, 100. Ou 5 amostras de 20 elementos, 5 vezes 20 também 100. Mas não necessariamente a gente optou por pedagogicamente, por não poluir, né, a explicação aqui com uma quantidade muito grande de amostras. E sim, mostrarmos com mais detalhamento o procedimento. Vamos calcular o desvio padrão, aí você pode utilizar a fórmula de cálculo de desvio padrão amostral, você pode utilizar o Excel com DESVPAD-A, que é desvio padrão amostral, com a formulazinha, e selecionar. A gente vai mostrar aqui, mas eu preciso calcular, né, o desvio padrão de cada amostra. Depois de calcular o desvio padrão de cada amostra, eu vou calcular a média destes desvios padrões. Então, se eu tenho 10 amostras, eu vou somar o desvio padrão das 10 amostras e dividir por 10, que é o número de amostras que eu peguei. Professor, mas e se eu tiver 5 amostras com 20 elementos? Você vai dividir o K, é a quantidade de amostras. Não confundir o K com o N. O K aí, se eu tenho 5 amostras de 20 elementos, eu tenho que dividir por 5. E você vai ter 5 desvios padrões calculados, um para cada amostra, conforme denotado aí na fórmula, S1, S2, S3 e até a última, somando até a última amostra e dividindo pela quantidade, que é o conceito de média.
Aí eu vou calcular o desvio padrão dos desvios padrões. Então, você calculou um desvio padrão para cada amostra, numa hipótese de você ter 10 amostras, 10 desvios padrões. Com estes desvios padrões, você vai calcular o desvio padrão dos desvios padrões, né? Que a gente chamou aqui de SS, né? Pela fórmula ou pelo Excel, né? Então, denotando aí na nossa fórmula, SS, desvio padrão dos desvios padrões, o SM, a média dos desvios padrões, e o SI, desvio padrão de cada amostra. E aí a gente pode, dando continuidade, né? O último item é calcular os limites, né? Então, limite superior de controle, eu vou fazer o S barra, que seria a média dos desvios padrões, mais 3 vezes o desvio padrão dos desvios padrões, o SS. Limite inferior de controle, eu vou pegar o S barra menos 3 vezes o desvio padrão dos desvios padrões. O LM seria o limite ali, a média, né, dentro do processo, onde todo o processo deve ter como meta ficar o mais próximo da média possível, né? Sendo o SS o desvio padrão dos desvios padrões, conforme já indicado. Então, eu tenho as mesmas 4 amostras que a gente vem trabalhando aí, a gente trabalhou no carta de controle para as médias, então eu tenho 4 amostras de 12 elementos. Salientando mais uma vez, não estamos respeitando aqui o N vezes K maior ou igual a 100 para efeito pedagógico, por efeito pedagógico, mas nós temos que levar em consideração isso porque, ó, 4 vezes 12, 48. O preceito do N vezes K maior ou igual a 100 não foi obedecido aqui. Salientando mais uma vez, por preceitos aqui, né? Assim, para que vocês entendam e façamos aqui um processo um pouco mais didático, um pouco mais devagar, com menos elementos, para que você possa focar no processo e não nos números. Vamos calcular o desvio padrão, como eu disse aí, igual desv pá de A, de C2 a C13, que é onde está localizado aí a minha primeira amostra, né? A amostra A. Selecionei, calculei o desvio padrão da amostra A, da amostra B, da amostra C e da amostra D. Então, nós temos estes desvios padrões aí. Então, primeiro passo, cálculo de cada desvio padrão de cada amostra. Segundo, eu vou tirar a média. Então, eu vou fazer a média aí entre o 2,5, 3,4, 2,4 e 2,6. Essa média, eu vou somar todo mundo também, dividir por 4, né? E aí eu caio como resultado, eu tenho ali o SM, né? Que é a média dos desvios padrões, né? Lembrando o próximo passo, né? Nós precisamos calcular o SS. O que é o SS? Desvio padrão dos desvios padrões. Então, cada amostra, eu calculei o desvio padrão de cada uma no item 1. No item 2, eu calculei a média. No item 3, eu vou calcular o desv pá de A, desvio padrão amostral, dos 4 desvios padrões. E vou chamar isso de desvio padrão dos desvios padrões, porque isso é necessário para que nós possamos estabelecer aí a métrica dentro da carta do limite superior de controle, o limite inferior de controle e o ponto médio da nossa carta. Calculei ali, deu 0,5, né? O SM deu 2,7, e aí eu vou estabelecer qual é o limite superior de controle, né? Para o desvio padrão. Professor, não entendi, pelo seguinte, ó, a amostra lá tá 6, 8, 10, 10, 16, e aí eu vou ter que colocar na carta um desvio padrão de 2,5? Sim, quando você for retirar lotes da produção para plotar na carta de controle um ponto, você não vai
plotar a média, porque essa não é carta de controle de médias, né? Você vai plotar, sim, o desvio padrão calculado dessa amostra retirada da produção de determinado lote, para que você faça o controle, né, estatístico do processo através aqui da carta de controle chamada carta S ou a carta de controle dos desvios padrões. Aí calculamos ali, né, o desvio médio 2,7, o desvio dos desvios 0,5, então 2,7 mais 3 vezes 0,5, multiplicar primeiro 3 vezes 0,5 e depois somar com 2,7, dá 4,2. Vou fazer 2,7 menos 3 vezes 0,5, que vai dar 1,2. Sendo o meu limite médio, a média dos desvios, no caso 2,7, não 0,5 ali. Gráfico de controle de amplitude, também chamado de carta R. Mesma coisa o preceito, n vezes k maior ou igual a 10. Cálculo das amplitudes, muito fácil, não tem fórmula, né? Maior valor menos menor valor. No Excel tem uma formulazinha para você encontrar num conjunto o maior valor. E também uma formulazinha no Excel para encontrar o menor valor. Então você já deixa isso parametrizado, né? Se você tiver a mesma quantidade de elementos, ou você dá lá um contar, né? Contar números, você tem a quantidade de elementos da amostra. Então é muito simples fazer esses cálculos no Excel, mesmo para amostras grandes. Aí vou ter que calcular a média das amplitudes, o que eu chamei de RM, né? Então é a somatória de todos os ranges, e por isso R, né? A amplitude de cada amostra, dividido pelo número das amostras. E aí depois, gente, muito simples, né? Eu pego o RM que eu calculei e multiplico por D4 e multiplico por D3, que são os parâmetros, né? Dentro de uma tabela. E aí, o ponto médio, né, da nossa carta de controle seria o RM. Então, nós temos aí, ó, vocês podem perceber D3 e D4 aí no finalzinho, né, ó, vocês podem perceber aqui, ó, né, D3 e D4, então, e dependendo do tamanho da amostra. Então, como eu peguei uma amostra com 12, eu teria que ir aqui na linha 12, né, ó, na linha 12, e vou utilizar, né, o D3 e o D4. Então, dependendo do tamanho da amostra que você tiver, né, você tem aqui um número, né, um indicador, né, para calcular. Lembrando que esse indicador D ele pode ser calculado também, né? Então temos D1, D2, D3, D4, né, fatores para os limites de controle de amplitude, né? Então temos o nosso exemplo aí, A, B, C, D são as amostras retiradas. Nós vamos calcular. Então como que eu faço no Excel? O maior, eu tenho que pegar maior entre C2 a C13, lembrando que isso está na minha planilha, na tela aí que a gente calculou, então de C2 a C13, né? E eu vou colocar ponto e vírgula 1, porque eu quero o maior, o primeiro maior, ou seja, o número mais maior, né? E esse mais maior, entre aspas, né? Porque você pode, o Excel lhe permite calcular o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, o quinto maior, por exemplo, para você ranquear vendas, né? Seus vendedores, você tem lá 50 vendedores, você tem uma planilha onde possui ao final do mês as vendas, e aí você quer montar uma tabelinha com os 5 maiores vendedores para distribuir premiações, né? Então você teria o maior 1, né, ponto e vírgula 1, maior, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5, auxilia nestes cálculos. Mas para aqui nós queremos, para amplitude, eu quero pegar o primeiro maior menos o primeiro menor, ou seja, né, o menor número da amostra. E vou fazer um menos o outro. Então aí na fórmula eu já defini a amplitude. Na amostra A, nós temos uma amplitude de 7, na amostra B, 10,
na amostra C, 9, na amostra D, temos 8. Então, cumprimos o primeiro passo da carta R, carta de amplitudes, né? Que seria calcular a amplitude de cada amostra. Seguindo, nós vamos para o cálculo da média das amplitudes. Então, vou pegar 7 mais 10 mais 9 mais 8, dividir por K. Quem é o K? Quantidade de amostras. Quantas amostras eu tenho? 4. Então, vou dividir por 4. Ou utilizar a funçãozinha média do Excel, né? Vou pegar aí de H8 a K8, porque os meus números estão posicionados nestas células, e deu 8,5 ORM. Depois disso, né, eu vou lá na tabela para N igual a 12, ó, vamos voltar lá, N igual a 12 na nossa tabela, nós temos D3 0,283 e D4 1,717. Posto isso, pegamos esse número? Sim. E aí vamos partir para calcular, né? Eu tenho RM vezes D4, então meu range médio deu 8,5, né? Então eu vou fazer 8,5 vezes o D4, que é 1,717, que dá 14,59, aumentamos aí para 15, né? RM vezes D3, 8,5 vezes 0,283, que vai dar 2,41, que a gente traz ali para o 2, né? E o médio, que seria o 8,5. Então, está definido aí, é só você começar a coletar amostras dentro da produção, por hora, por dia, por semana, por cada meia hora, por turno, né? Por lote. E aí você começar a plotar nos gráficos temporalmente, né, ao longo do tempo, e verificar qual a tendência do processo, se é manter-se em controle, se é sair de controle pelo limite superior ou sair de controle pelo limite inferior, e para que você possa também conseguir monitorar e agir preventivamente nessa produção. Mas onde eu utilizo, né? Carta X barra, carta XR, carta XS, ou carta X barra, carta R, carta S, né? Quando eu falo de carta X, estamos trabalhando com cartas de variáveis, que até comentaram na aula, né? Eu tenho carta de variável e carta de atributo, né? Carta de controle de variáveis são cartas de controle para médias X barra. Eu utilizo quando eu tenho poucas amostras, podem ser retiradas. Inspeção 100% é automatizada. Professor, como assim? Inspeção 100% é automatizada? Bom, ou através de meios eletrônicos, ou eu tenho um gabarito onde a peça precisa passar, né? E esse gabarito vai me fazer com que ou a peça seja rejeitada ou ela entre no gabarito e seja aceita, né? Taxa de produção é baixa, processo de amostragem é caro, por exemplo, né? Retirar uma amostra, né? E fica muito, muito, vamos dizer assim, você vai gastar muito dinheiro para amostrar esse processo. Carta de amplitude, né? Onde eu uso, né? Posso retirar de 2 a 9 amostras, cada amostra deve conter de 4 a 5 elementos, é utilizada mais na indústria pela simplicidade. Vamos dizer aí, se você for aos limites superiores aí, 9 vezes 5, 45, né? Que é 9 amostras e 5 elementos. Nós estamos fugindo do preceito, por isso que a gente diz, ela é mais simples, né? Então, vamos dizer assim, uma coisa é você estar fabricando um instrumento cirúrgico, né? Um avião. Outra coisa é você estar fabricando balões para festas infantis, onde é permitido que, eventualmente, um ou outro balão venha com furo, venha com um defeito, né? O impacto é muito menor. Então, a simplicidade e o produto que você está entregando, não que a experiência do cliente seja ruim, mas se você entregar um pacote com 100 bexigas ou balões e 1, 2 estarem com defeito, você teve 2% e ninguém, assim,
as pessoas não serão afetadas por conta desse problema. Agora, no instrumento cirúrgico, onde ou, né, algo que vai dentro do marca-passo, por exemplo, se ele falhar, só aquele falhar, né, uma pessoa corre o risco de morrer por conta desta falha. Então, nós temos aí diferenças, né, gritantes entre, como eu falei agora, a fabricação de um marca-passo e fabricação de uma bexiga para festas infantis. Carta de controle de desvio. Utilizo quando? Tamanho da amostra pode ser maior ou igual a 10 elementos. É pouco utilizado na indústria. Aí a carta de atributos. Eu tenho P, NP, C e U. Vamos falar sobre cada uma destas cartas, né? A carta P é de proporção não conforme. Calma, já vamos falar o que é. Carta NP, unidades não conforme. E aí, NP. Carta C, número não conforme por unidade. E a carta U, taxa de não conformidade por unidade. Capabilidade também, e aí a capacidade do processo, né? A gente diz se o processo é capaz ou não, né? Medida da aceitabilidade da variação do processo. Todo processo tem uma variação natural, né? E aí essa variação natural do processo, ela tem que estar dentro de parâmetros que a gente chama de capabilidade. Razão entre a faixa de especificação e a variação natural do processo. Então, eu tenho lá o limite, né, superior de especificação e o limite inferior de especificação. E nós temos uma variação natural dentro deste processo, né? Mas esse processo é capaz ou ele não é capaz? Há uma variação superior à natural dentro desse processo e eu preciso atuar para que ela seja reduzida. Nós vemos aí mais ou menos 3 desvios padrões. Capabilidade do processo, né, que a gente chama de CPI. CPI é igual a 8S dividido pelo limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação. Se o CPI está maior que 1, o processo é incapaz. Vou precisar fazer inspeção. 0,75 até 1, o processo é capaz, mas teremos defeitos, precisamos mensurar a taxa de defeitos. CPI menor que 0,75, perfeitamente capaz, é onde todos os processos tendem a chegar. Capabilidade do processo, nós também podemos calcular pelo CPK, o CPK superior e o CPK inferior. Vamos utilizar o limite superior de especificação, menos o X barra barra, ou a média das médias, dividido por 3 desvios padrões. Mesma coisa para o CPK inferior, vamos pegar o limite superior de especificação, o limite inferior de especificação, corrijam aí por gentileza, né? Ó, aqui é limite inferior, né, de especificação, por favor, menos x barra barra, que é a média das médias, dividido por 3 vezes o desvio padrão. E aí a capabilidade do processo nesse caso, né? E aí temos algumas literaturas que alguns falam esses números, né? São um pouco diferentes. Então, se você pegar um livro aí de administração da produção, um livro, né, que fala só sobre controle estatístico de processo, ele pode trazer alguns outros números. Aqui a gente pega, né, o mais geral possível, dependendo do processo também, nós podemos ter esses números levemente alterados. Então, quando você pegar num documento que fala sobre capabilidade dentro da sua empresa e os números estiverem diferentes, não é o professor Marcelo que falou besteira, né? E sim, eu peguei generalizando a tabela entre processos diferentes, mas, né, eu posso encontrar aí valores sutilmente diferentes. CPK menor que 1, processo incapaz, vou ter que fazer a inspeção. De 1 a 1,33, processo capaz, mas gerando defeitos. Se CPK maior que 1,33, perfeitamente capaz.
Medindo a capabilidade do processo, ainda, né? O CP. Eu vou pegar limite superior de especificação menos limite inferior de especificação e vou dividir por 6 vezes o desvio padrão das amostras, né? E aí eu tenho aqui o valor de CP. Então, estamos calculando aqui, continuamos na capabilidade, mas outra forma de calcularmos a capabilidade do processo, né? Então, o valor do CP menor que 1, né? E o produto fora de especificação menor que ou igual a 5%, que são aquelas taxas de produtos não conforme, aumento de controle do processo, triagem, retrabalho, etc. Valor do CP igual a 1 e 0,3% de produtos não conformes, aumento do controle de processo e inspeção. Valor do CP 1,33. 64 partes por milhão, ou seja, em 1 milhão de peças, 1 milhão de produtos, eu tenho 64 que saíram fora do controle. Inspeção reduzida e utilização de cartas de controle. CP 163, eu tenho uma parte por milhão, verificação pontual e utilização de cartas de controle para garantia. Capabilidade aqui, medida de aceitabilidade, né? Isso a gente já viu, capabilidade do processo, novamente aqui, né? Então a gente já viu aqui essa parte, né? CP e PP são as mesmas fórmulas, qual é a diferença, né? Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, que a gente fala que é quase a mesma coisa, né? CPK e PP e PPK, né? Parece que é a mesma fórmula, né? PP aqui, né? Limite superior de especificação, mesma coisinha, né? E o PP, né? O PP. Então, aqui são as mesmas formas. Qual a diferença? CP é a capabilidade, estou pensando no futuro. PP é performance, eu estou pensando no presente ou no passado. CP e CPK, eu utilizo o desvio padrão estimado. Qual que é o desvio padrão estimado, professor? É a média da amplitude dividido por D2, lá da nossa tabelinha mais completa, né? Então, dividido por D2, eu estimo o desvio padrão, eu não calculo. E o PP e o PPK? Ele é feito com desvio padrão calculado. Então, quando eu estou falando aqui de desvio padrão no PPK, eu estou calculando o desvio padrão. Quando eu estou falando aqui no CP e CPK, o 3 vezes o sigma, eu estou estimando o sigma, o desvio padrão. Então, essa é a diferença entre as duas formas de calcular. Uma eu estou medindo o passado e a outra eu estou tentando prever ou o CP, né, a capacidade, estou tentando ver o futuro e outra eu estou calculando, né, com o presente ou com o passado, eu utilizo calculado. CP, processo descentralizado, é simples, o sigma é estimado, já valores tabelados e eu estou pensando no futuro. O PP, processo centralizado, complexo, sigma calculado e eu estou vendo presente e passado. Capabilidade do processo, CP e CPK futuro, né? É a performance do processo, PP e PPK passado e presente, capabilidade da máquina. Também poderia calcular CM e CMK, que é a capabilidade da máquina e não do processo. Performance do processo, desempenho, né? O intervalo de tolerância dividido pelo desempenho do processo. Desconsidera a centralização do processo, ou seja, né? Está girando bem próximo da média. Não é sensível a deslocamentos, causas especiais dos dados. Então, pode ter tido alguma coisa. Tem um livro muito interessante que fala de ruídos, né? Que são coisas. Dá um exemplo por analogia só para ver entendimento, né? O livro é do Daniel Kahneman. Eu não comprei ainda para ler, mas já folheei o livro, achei muito interessante. Ele fala um juiz, o mesmo juiz, você dá um processo para ele num dia de manhã
e ele despacha com julgamento. Se você der um processo para ele à tarde, ele dá um outro julgamento para o mesmo processo. Um dia de chuva é um julgamento, um dia de sol é outro julgamento. Professor, mas não devia ser o mesmo? Sim, é o que a gente chama de ruído dentro do processo, que depende aí de alguma causa especial que este processo está vinculado. Então, a gente sabe disso, quem já trabalhou em produção, quem trabalha com produção sabe disso, né? Corinthians perdeu. Operadores de máquinas normalmente produziam com maior número de defeitos. Isso, né, assim, é nítido. E o Flamengo perdeu também. Mas por que, professor, Flamengo e Corinthians? Por que não é Palmeiras? São as maiores torcidas do país, né? Então, invariavelmente, alguém da sua produção, lá das 20 pessoas que trabalham na produção, alguns serão corintianos ou alguns serão flamenguistas. E eles vão com um sentimento de frustração para trabalhar na segunda-feira quando o time perdeu no final de semana, né? Já com um colega, né, tirar o sarro, alguma coisa desse tipo. E isso tem estudos sérios feitos a respeito que comprovaram estatisticamente que isso, e esse Daniel Kahneman, que é um pesquisador, né, da área de produção, mas trazendo aí alguns outros conceitos estatísticos e ilustrativos para o caso, ele nos traz esse conceito do ruído dentro do processo, né, que seria além do desvio natural, né, do processo. PP e PPK, quanto maior o índice, menos provável que o processo esteja fora das especificações. Então, nós estamos trabalhando com probabilidade, provável ali, né? PP e PPK, um processo com uma curva estreita ou um PP elevado pode não estar de acordo com as necessidades do cliente, se não for centrado dentro das especificações. Os índices de performance do processo utilizam o desvio padrão calculado, LSE 2.5 e LIE igual a 0,05. Desvio padrão calculado 0,5350. Qual seria, né? Eu vou calcular o PP. A fórmula do índice de PP é dada por LSE, limite superior de especificação, menos limite inferior de especificação, dividido por 6 sigma, o sigma aí denotando, né, o desvio padrão, né, 6 sigma. 25 menos 0,05, dividido por 6 vezes 0,5350. Igual 2,45 dividido por 3,21. Vai dar 0,7632. Avaliação do cálculo do índice. Então, ó, vamos lá. Deu 0,7632. Processo incapaz, PP menor que 1. Então, eu tenho que operar mudanças nessa produção. PPK indica quão próximo a média está do valor alvo do processo, é o ajuste do índice PP para uma distribuição não centrada entre os limites de especificação. Pode ser que os dados não estejam normalmente distribuídos, e aí é quando a gente fala que é para uma distribuição não centrada. É sensível ao deslocamento dos dados, os casos chamados causas especiais, o livro do Daniel Kahneman, que fala sobre ruído, que eu acabei de citar. PPK, né? Então, o LSE é 2,5, o LIE 0,05. A média das médias, ou a média do processo, 1,025. Desvio padrão calculado, 0,5350. Quanto fica, né? A fórmula do PPK é dado por mínimo, então eu vou ter que calcular um, calcular o outro, e o PPK é o mínimo entre os dois valores calculados. PPK1, 2,50 menos 1,025, dividido por 3 vezes o sigma, o desvio padrão, 0,9190. PPK2, 1,025 menos 0,05, dividido por 3 vezes 0,5350, 0,6074. Qual é o menor? 0,6074. Então, o meu PPK é 0,6074. Avaliação do cálculo do índice, menor que 1, está menor que 1, professor. Então, o processo é incapaz. Coloquei até em vermelho aqui, né, para você
verificar do sinal de perigo, né? Capabilidade de máquina, gente, né? Eu vou verificar agora não da produção como um todo, e sim de um elemento da produção. Os índices CM e CMK são utilizados para avaliar um equipamento ou máquina nas seguintes condições. Antes da compra, para determinar se o equipamento atende, né, o processo da empresa. Avaliações periódicas do equipamento e avaliações após grande reforma ou revisão do equipamento. Manutenção, né? O equipamento está muito ruim, a gente mandou para reforma, o equipamento voltou, e aí sim eu vou ver se a máquina encontra-se capaz dentro dos parâmetros da minha produção. CMK, né? Eu tenho LSE menos X barra barra dividido por 3 sigma. Limite superior de especificação menos a média das médias dividido por 3 vezes o desvio padrão. CMKI, né? O superior e o inferior. Limite superior e inferior aqui, né? Inferior de especificação menos X barra barra dividido por 3 sigma. Médio potencial da máquina para atendimento a um processo, de se a máquina é capaz ou incapaz. Quando a gente fala lá qualidade 6 sigma, só para ilustrar aqui, né, lá da Motorola, especificações mais apertadas, ou seja, 3 sigma, 2,7 erros por 1.000 peças. 6 sigma vai ser 2 erros por 1 milhão de peças. 6 sigma. Material extra que não faz parte da nossa aula, mas está aí no material para vocês, é o software WinCep Plus, né? De uma empresa nacional, né? Ele facilita o uso, né, de todo o controle estatístico do processo, né? É um software que está bem descritinho aí dentro da apresentação. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Esse complemento seguiu para entregar a vocês, né, um ponto em relação, um complemento, né, em relação à nossa aula de CEP, abordando aí o restante das cartas de controle, a capabilidade do processo, né, abordando aí itens de importância que a gente enxerga como fundamental nessa nossa área de controle estatístico de processo, né? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, marcelo.santos@metodista.br, e o meu celular pessoal, 11 991 11 0835. Ficam com Deus, foi um prazer estar com vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal.